Agora vamos para a nossa entrevista com a nossa parceiraça aqui do Jornal da Manhã, a doutora Adriane Caldas, médica psiquiatra. Hoje, aproveitando aí esse foco nas Olimpíadas, todo mundo acompanhando os medalhistas olímpicos, lidando ali com as pressões da competição até chegar no pódio. Vamos falar aí, entender a importância da resiliência, a inteligência emocional também para lidar com os desafios da vida e conquistar o pódio. Doutora Adriane, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Como é que faz, né? Porque quem tá numa competição como uma Olimpíada lida ali com muita pressão. E aí, se não lidar bem com isso, com certeza vai interferir ali no desempenho dos atletas, na apresentação dos esportes. Isso, como na vida, muda muito, né? A nossa percepção, como a gente lida com os problemas. Como é que a gente faz para lidar melhor com toda essa pressão? Bom dia a todos, a Jovem Pan, bom dia a todos os ouvintes. É um tema, assim, muito interessante, né? E a gente, acompanhando as Olimpíadas, a gente vê, assim, como é importante a saúde mental estar em dia. Como é importante para o atleta, antes de competir, dele acreditar nele, né? De ter a confiança, a segurança nele. Então, a autoestima, assim, é fundamental, e a capacidade de lidar com a adversidade, que é esse termo que está sendo bastante utilizado na mídia, né, de resiliência, que é um termo que vem da física, que é a capacidade de um material se deformar e voltar para o equilíbrio dele, voltar ao normal. Então, é utilizado muito dentro da psicologia, dentro do comportamento, da ciência do comportamento, sobre essa capacidade que a gente tem de ter que se adaptar a uma adversidade, né? Você passa por uma crise, mas de você poder cair e poder levantar. E aí, nas Olimpíadas, a gente vê que a questão do tempo, né, de se recuperar, que tem que ser muito curto esse tempo. Então, assim, eu vi vários atletas, assim, quando eu olhava como é que ele tá focado, ele tá atento, né, ele tá concentrado, ele tá seguro. E aí eu vi a Simone Biles, assim, que desistiu das Olimpíadas de Tóquio, né, na Olimpíada passada, e como ela estava diferente, né, como ela estava focada, concentrada, segura, como ela trabalhou a saúde mental e a importância da gente poder respeitar o nosso limite, até onde a gente vai reconhecer a nossa vulnerabilidade, o nosso limite, que foi muito bacana dela, né, de ter dito, não, aqui eu não consigo mais, vou ter que cuidar de mim. Passou 2 anos cuidando dela para poder voltar e levar tantos ouros, né, para os Estados Unidos. Então, realmente, assim, é incrível de ver, assim, a mudança, a transformação, e como é importante a gente se conhecer, o autoconhecimento, não só para os atletas, mas para todos nós, que sirva de lição para a gente. Pois é, quando a Simone Biles é um ótimo exemplo, né? Um exemplo mundial, quando ela acabou naturalizando a necessidade de cuidar da saúde mental. Eu estava lendo até um trecho da entrevista que ela diz assim: acho que colocar a saúde mental em primeiro lugar e tirar um tempo para si cria uma longevidade no esporte, especialmente, mas também é importante para se ter um estilo de vida melhor e mais saudável, esteja você praticando esporte ou não. É muito importante colocarmos nossa saúde mental em primeiro lugar, e aí todo o resto se encaixa. Comentou a ginasta agora, quando ela foi realmente questionada sobre como estaria a sua saúde mental depois de ter desistido aí das finais em Tóquio. E a gente tem visto nas entrevistas, assim, dos atletas, falando muito sobre essa questão da preparação psicológica deles, né? Assim, não vale só aquele treino pelo treino, você precisa estar bem. A pressão da torcida, olhar para as adversárias ali, que você não sabe se estão torcendo para você fazer se apresentar bem, ou para que de repente você tenha um deslize, porque para elas é uma competição. Então, assim, como lidar com isso nessa pressão toda? É muito difícil, né? E quando você vê jovens como a Raíssa, né? Muito nova. Ela começou muito nova. Era uma brincadeira no skate, a fadinha, né? E assim, de repente você vê um país inteiro te pressionando e pedindo por um reconhecimento. É bem difícil. É bem difícil. No caso da Raíssa, né? Ela se desestabilizou emocionalmente na prova dela. E ela disse, eu não esperava que tivesse tantos brasileiros aqui. Então, aquela pressão, a dificuldade também, a falta da maturidade, por ela ser muito jovem, né? De poder lidar com toda essa pressão externa.
Então, é importantíssimo a gente olhar pra gente do que a gente gosta de fazer, da gente estar conectado com quem a gente é, né? De você poder ter momentos de lazer, momentos de relaxamento, mesmo de estar fazendo uma atividade prazerosa. Cuidar da alimentação, a questão do sono, né? Que é fundamental tanto para os atletas, para qualquer pessoa que queira ter um melhor desempenho, uma melhor performance para trabalhar também. E a questão do trabalho físico também dos atletas, né? Então, essa questão da pressão externa é de você poder estar muito seguro de si, né? Muito autoconfiante, gostar de quem você é, aceitar você do jeito que você é e reconhecer que você também tem falhas, também tem defeitos, você não é perfeito, porque isso diminui muito essa pressão em cima de você, né? Quando você diz, não, eu tenho muita coisa boa, eu vou dar o meu melhor, mas eu reconheço que eu tenho essas minhas dificuldades. E como eu posso melhorar essas minhas dificuldades? Como eu posso aperfeiçoar essas minhas dificuldades para eu me tornar uma pessoa melhor? Eu só, antes do Ranieri falar, eu lembrei aqui ontem, eu estava escutando uma entrevista da Rebeca, e aí eu não sei se é a estratégia dela, quando perguntaram assim, você estava pensando em quê antes da preparação? E ela estava pensando em receitas. As receitas que eu vejo na internet. Nas receitas, né? Que eu Muito vejo bom. na internet. Tipo assim, as pessoas falam assim... Forma de relaxar. Eu acho que é uma estratégia, né? Deve ser montada dentro da própria terapia. Pensa em outra coisa. Algo que não tem nada. Eu vi também numa entrevista da Bios, né? Que ela fala e aí vem, assim, faz a linguagem labial dela e vê que ela fala, você consegue. Então ela, antes de entrar na competição, ela coloca um pensamento positivo, né? Que isso dá uma segurança e aí, mais do que eu posso falar, as pessoas que trabalham com isso, com a terapia cognitivo-comportamental, trabalham muito com isso, né? De você colocar um pensamento mais positivo para que isso lhe dê sustentação, para que isso lhe dê força. A parte da meditação, né? Para você diminuir essa ansiedade inicial. Então, já é visto que tem comprovação científica que a meditação, prática de mindfulness, de atenção plena, de você estar conectado com esse momento, com aqui e agora, a sua cabeça está toda voltada para esse momento, faz diferença, né? Então, ajuda muito na ansiedade, a controlar a ansiedade. Ô, doutora Adriane, e a frustração? Porque a gente também viu nessas Olimpíadas alguns atletas, assim, que dá uma pena, porque alguns, por exemplo, o Hugo Calderano, o do tênis de mesa, ele muito triste, falando. Primeiro ele perdeu ali nas semifinais, depois ele disputou o bronze ainda, e ele falando, olha, fiquei muito triste, porque eu me preparei muito, eu tinha condições de ir mais adiante, mas não deu e tal. Então, como é que lida? Porque, claro, no esporte é diferente, esses atletas, eles realmente passam uns 4 anos antes focados ali, querem muito, e aquilo é a vida deles, é o trabalho deles, mas a gente pode trazer também pra vida, né? Como é que a gente lida com essas frustrações da melhor forma? No caso do Calderano, né, talvez assim, ele precisasse mais de um preparo emocional. Não sei se assim, ele falou que ele treinava 7 vezes por semana, né? Isso. Mas será que ele também estava preparado emocionalmente, né, para isso? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso aí. Você tem que estar preparado fisicamente, tecnicamente, mas também tem que estar preparado emocionalmente, né? E a questão da alimentação também, que é fundamental. Para lidar assim com as adversidades, não existe vida que não vai ter problemas, né, dificuldades. Essa história de que a vida é só momentos felizes não existe, né? A gente passa por situações difíceis, adversidades, mas uma forma que é importante é de você poder encarar esses momentos como um aprendizado, para que você consiga superar e você voltar mais forte, e diante de uma nova dificuldade, você já tem mais recursos para lidar com aquela situação, sem você se desestruturar tanto emocionalmente, sem você cair, porque você já está em outro nível. Então eu acho que assim, o mais importante de tudo para lidar com as adversidades e saber como você ser mais resiliente é você poder se conhecer, e aí você se conhecendo melhor, você vai podendo se aperfeiçoar, vai podendo mudar, e aí você vai se sentindo mais seguro e mais fortalecido e
mais satisfeito com você mesmo. Doutora, a senhora acha que hoje a gente fala mais sobre saúde mental, porque as pessoas estão realmente mais doentes, né, e precisam desse olhar diferenciado, porque, por exemplo, se a gente for comparar com antes Olimpíadas, não era um assunto muito abordado, a gente não falava sobre a questão psicológica, até comentava, mas algo assim, muito superficial sobre como os atletas se preparavam psicologicamente. Uhum. Hoje o assunto é muito em alta. Você fala mais, você quer saber mais quem é a equipe que vai dar esse suporte, né, em relação à saúde mental dos atletas do que às vezes os próprios treinadores em si. Então, assim, as pessoas estão precisando mais desse olhar, na sua visão, as pessoas estão adoecendo mais da saúde mental por causa do mundo que a gente vive, ou não? É porque antes não se falava ou antes não se preocupavam muito com isso? Existe duas situações, né? Existe esse tabu muito grande para a busca de um tratamento para saúde mental. Eu acho que isso já está mudando muito, então eu acho que o aumento da procura tem muita relação com isso, das pessoas já estarem desmistificando tudo isso, então tá procurando mais ajuda e sem aquele estigma, sem um tabu, né? Porque antigamente você ir para um psiquiatra ou ir para um psicólogo, você era taxado como doido, como se tivesse alguma deficiência. E aí as pessoas acabavam procurando ajuda com outros profissionais que não são os especializados para tratar disso. Então eu acho que hoje tem a questão das pessoas estarem mais bem informadas e aí elas procuram também ajuda também por conta disso. E eu acredito também a colaboração dos próprios atletas, da mídia mesmo, de estar mais aberta a falar sobre as suas vulnerabilidades. Artistas, né, que falam sobre, que tiveram quadros depressivos. Eu vi recentemente agora o Luciano Zafi, que ele teve na pandemia, ele ficou hospitalizado assim por meses. E aí ele dizendo assim que teve crises de ansiedade, teve crises de pânico, buscou ajuda, faz tratamento, entendeu? Então falando abertamente, isso é muito importante, né? Para que as pessoas também possam ver que mesmo os artistas que a pessoa tem como ídolo, que a pessoa admira, eles também adoecem e também cuidam da saúde mental. Então eu acho que isso é importantíssimo. A mídia, a informação, a imprensa e as pessoas ter hoje a informação através das redes sociais do que é um quadro depressivo, do que é uma ansiedade, quando buscar ajuda, o que próprio a gente está fazendo aqui, né? Trazendo informações sobre saúde mental para que as pessoas possam buscar mais ajuda, informações e ajuda. Então é isso que eu acho. Doutora, tem o Souza de Nova Cidade participando aqui sempre com a gente. Ele está dizendo o seguinte: doutora, a resiliência, ter autoestima lá em cima, de enfrentar as dificuldades externas e internas, eu ter autoconfiança, o que melhora nos meus defeitos? É a pergunta do Souza aqui, porque ele diz que sempre teve autoestima e sempre foi confiante. Isso ajuda a lidar com os problemas? Com certeza, assim, faz parte da estrutura de personalidade, né? Você ser otimista, você tem capacidade maior de poder solucionar um problema, de resolver uma situação. Agora, é importante também você acolher as suas sombras, né? Porque também você tira um peso muito grande de não precisar ser perfeito. Então, você pode ter a autoestima boa, mas também poder entender que tem defeitos e quando falhar tá tudo bem, tá tudo certo, né? Quando eu aceitar que eu falhei, mas como eu posso aprender com isso para na próxima vez acertar e não errar mais. É isso que é a capacidade de você retornar, porque às vezes tem pessoas que são muito perfeccionistas, elas não aceitam, né, errar. E aí quando erram, é uma ferida muito grande, uma ferida narcísica muito grande, e aí acaba realmente se desestruturando muito, e aí vai precisar olhar para isso, olhar para os defeitos, entender que também não é tudo muito bom assim, que a autoestima não é inabalável, né? Então eu acho que tudo uma questão de equilíbrio mesmo. Eu acho que é importantíssimo você ter uma boa autoestima para você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Acho que isso é importante, foi mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com a Simone Biles, né? Porque ela tinha essa pressão de ser a melhor do mundo, a melhor de todos os tempos, e ela disse, é uma pressão tão grande que, por exemplo, em Tóquio, ela disse, eu vou ter que desistir aqui, parar um pouco, sair de cena para voltar melhor.
isso pode acontecer na nossa vida também, né? Às vezes a gente precisa parar, dar uma freada em algum projeto, em alguma coisa que você quer realizar, porque você precisa estar bem. E a saúde mental realmente vale ouro, né? É uma coragem, né? Eu acho que é uma coragem muito grande e uma maturidade também de colocar esse limite, né? É difícil, com tantas expectativas em cima dela, ela dizer que não, eu estou desistindo aqui porque eu preciso cuidar de mim. Então eu acho que isso é um autocuidado muito grande que ela teve com ela, dela poder reconhecer que ela tem a limitação e que ela precisa olhar para ela. Então não é um ato assim de egoísmo, é de você realmente se amar, se valorizar, de você poder olhar para você e dizer, não, eu tenho que me fortalecer para que eu volte melhor e consiga tudo o que eu desejo, porque eu não estou preparada para esse sucesso todo, né? Tem que estar preparada emocionalmente para o sucesso também. E há sinais para você ligar o alerta, há sinais comuns para que as pessoas possam estar atentas a esse momento de pausa? Eu acho que assim, é muito importante quando você percebe que você está começando a ficar muito ansiosa, quando você percebe que você está sem dormir, está muito preocupada com determinada situação. Isso são sintomas de que você está realmente desequilibrada, né, emocionalmente. Então é bom você voltar e rever, às vezes, o que é que aconteceu que lhe deixou mais fragilizada. Porque quando a gente faz essa autoanálise, a gente pode entender quais são as nossas dificuldades emocionais para lidar com aquilo ali. E fazer, que é o processo da terapia, mas que você mesmo pode fazer. Não, eu estava super bem, e aconteceu determinada situação, às vezes, um pensamento que vem na cabeça, que vai gerar um sentimento, né, negativo, vai gerar uma falta de energia, ou acho que eu não vou conseguir. São as nossas crenças disfuncionais. Então, você estar atenta a isso. Que pensamento que vem, que pode gerar uma emoção em você e como você pode olhar para esse pensamento e desconstruir isso, que às vezes a gente vai construindo ao longo da vida. Doutora Adriane, rapidinho aqui para participações. Tem o Gudson Barbalho dizendo: bom dia, é muito importante conciliar o preparo técnico e profissional com o suporte emocional, né, estruturado. Mente sã, corpo são. Obrigado pela clareza, doutora. E tem participação também no WhatsApp da PAN. Isso, a gente tem o Marcos Mendes mandou um áudio aqui fazendo uma pergunta. Vamos lá. Bom dia, tudo bem? Gostaria de saber com a doutora aí, né, se a pessoa com autoestima elevada, né, motivada, emocionalmente forte, né, pode de alguma forma atrapalhar suas relações no ambiente de trabalho, né, na vida pessoal, em relação à empatia com as pessoas que sofrem de insegurança, de alguma preparação psicológica melhor, né? Então eu já presenciei isso e vejo que às vezes, né, a falta de respeito e empatia para as pessoas que precisam de um apoio profissional, né, é muito natural, né? As pessoas pensam que é frescura, né, que a pessoa é fraca, que realmente é doente. Então, essa pessoa com autoestima elevada, às vezes, né, tem que ter uma preparação também para entender o colega de trabalho, o amigo, e que não é frescura, não é isso? Poxa, excelente pergunta, muito boa, parabéns, Marcos. É isso mesmo, assim, você ter a autoestima elevada, eu acho que seria até uma forma de você poder ser um elo de ajuda para as pessoas do trabalho que têm essa dificuldade, né? Então, eu acho que seria um grande aprendizado. E isso que você falou sobre a questão da empatia é muito importante, porque as pessoas com a autoestima muito inflada, muitas vezes, podem ter comportamentos, às vezes, mais arrogantes, mais pedantes, né? E aí as pessoas que estão passando por essa dificuldade podem se sentir inferior, podem sentir menos ainda do que já elas se sentem. Então,
eu acho importantíssimo isso que você colocou da empatia, né? De você poder olhar para o outro e poder entender que por trás daquela pessoa ali tem uma história de vida que é diferente da sua, e aí você também podendo entender, compreender a partir das dificuldades que aquela pessoa passou e como ela lida com as adversidades. Ter esse olhar empático é fundamental e até para o ambiente de trabalho ficar mais produtivo. Então eu acho importantíssima essa sua colocação e muito legal. Você poderia vir aqui para palestrar. Muito obrigado. O Marco está sempre na sintonia aqui do Jornal da Manhã e participando. É isso aí, mas o nosso tempo está esgotado. Muito obrigada, doutora Adriane. Quando a doutora Adriane vem, o tempo voa, passa rápido. A gente quer fazer várias perguntas, mas o bom é que ela sempre volta, né? Toda quinta-feira a gente está junto aqui. Muito obrigada mais uma vez, doutora Adriane. Obrigada a todos vocês pela oportunidade de a gente estar falando sobre saúde mental. É isso aí.